Nós continuamos na nossa série de Natal, a mais bela história, e ela continua então até a manhã de Natal, hábito de culto de domingo de manhã e domingo de noite, né? Quando eles não são no domingo, atrapalha esses pastores que tem que ficar pensando depois, né? A série vai conosco então até a véspera de Natal e até o culto de Natal. E hoje nós queremos falar sobre os figurantes. E quando então eu estava preparando o tema dessa semana, eu lembrei de um jogo da NFL. NFL é a liga de futebol americano e é um dos esportes que eu aprendi a gostar nesses últimos anos. E diferente de ciclismo, que eu falei um tempo atrás, aí que eu não entendia, só assistia, as regras do jogo eu já conheço. E um dia, isso deve fazer talvez uns 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, assistindo um jogo que eu acho que era do Green Bay, e o narrador daquele jogo era Everaldo Marques, que hoje não está mais na ESPN, que é quem transmite a NFL no Brasil, agora também na TV aberta tem jogos. E dá uma jogada que, para quem conhece um pouquinho do jogo, o cara que lança a bola é o cérebro do time. E tem algumas vezes em que a jogada parece tão impossível que ela desafia a lógica. E o lançamento daquela bola foi algo extraordinário, de fato. Umas 45, 50 jardas. Eu não sei agora, não consigo pensar para fazer a transposição de jardas para metros agora. Mas é uma jogada longa, o campo todo tem 100 jardas. Ele lançou 50 jardas com a mão. E o cara vai receber e recebe e dá a pontuação máxima do jogo. E o Everaldo Marques é o narrador, ele se empolga com aquele lance. E ele diz assim: Jesus, Maria, José e os camelinhos. E eu disse: opa, tem alguma coisa errada na história que ele leu. Os camelinhos, os cordeirinhos, as vaquinhas ou qualquer outra coisa que está no presépio é secundário. Se tiver ali ou se não tiver ali, não faz a menor diferença, ou faz. A gente pode passar em alguns lugares agora nessa época que tem presépios montados e se tiver uma zebra ali, a gente não vai estranhar. Se tiver uma onça do lado de Jesus, a gente não vai estranhar. Tanto faz. Figurante é esse numa história. A história está acontecendo. Ela tem personagens, um personagem principal. Ela tem outros que colaboram para a história acontecer. E tem os figurantes. Aqueles que, se for zebra, camelo, cordeiro, tanto faz. A história continua sendo escrita e é a partir disso que nós queremos pensar um pouco. Semana passada, na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre o autor. Numa história, seja ela agora escrita, ou mesmo que agora uma encenação em teatro, ou alguma gravação de cinema, novela, tem sempre um autor. E esse foi o assunto da semana passada. Quem pensou nisso, quem planejou, quem fez o enredo, quem fez os personagens se entrelaçarem, é o autor que faz isso. Depois disso tem um protagonista, um ator principal, ou às vezes é mais do que um, em torno do qual toda a história acontece. Mas eu não vou falar muito do protagonista, porque esse é o assunto da semana que vem. O protagonista é o personagem central, é o herói daquele momento. Depois disso tem um antagonista, alguém que sempre se levanta contra o mocinho. Ele vai colocando obstáculos, ele vai tentando desviar o mocinho do propósito pelo qual ele existe. Depois disso tem os coadjuvantes. São aqueles que interagem com o protagonista.
Eles têm falas com o protagonista, eles têm vivências com o protagonista interage com eles fazem parte da história, e a atuação deles ajuda para que a história se torne agora concreta, que ela aconteça de fato. E depois disso, tem aqueles que ficam lá longe, assim, só fazendo parte da encenação, são os figurantes. Eles têm um papel ilustrativo, sem relação com a história ou com os personagens. Tem uma definição que eu achei no Google a respeito de figurantes, que diz assim: é aquele que sozinho ou misturado a um grupo de pessoas ocupa um papel insignificante, geralmente sem fala, em uma gravação cinematográfica ou televisiva, ou encenação teatral. É como se, num filme de ação agora, o banco está sendo assaltado, e a polícia é avisada, e a polícia chega antes que os assaltantes saiam. Os bandidos começam a atirar, a polícia reage, aquele tiroteio que só em filme a gente vê. E de repente a câmera vai passando, porque eles conseguem entrar no carro e o carro está fugindo. Passa a câmera e tem uma banca de jornal. Nem existe mais isso hoje, né? Faz tempo que eu não vejo uma banca de jornal. Uma banca de jornal do lado daqueles banquinhos. E um velhinho sentado naquele banco com um jornal de papel aberto. Com a cara enfiada ali dentro, como se nada tivesse acontecendo. Esse é o figurante. A história está acontecendo e ele só está ali. Eu quero convidar vocês a olhar alguns textos onde essas histórias de gente que está alheia ao que está acontecendo aparecem. A mais bela história continua sendo escrita, ela está acontecendo. E tem pessoas que já na época de Jesus apenas compartilham o mesmo espaço-tempo, onde a história está acontecendo. O Evangelho de Marcos é onde a gente quer dar uma olhada em alguns versículos, e por isso não está na projeção hoje, para vocês acessarem ou na Bíblia de papel ou no celular de vocês. O Evangelho de Marcos, dos 4 evangelhos, é aquele que a gente poderia dizer que é um filme de ação. Marcos troca de cenário rápido, ele tem intensidade nas coisas que vão acontecendo, e uma hora Jesus está aqui, e a história termina aqui em ato contínuo, Jesus já está em outro lugar, e a história vai se desenvolvendo com velocidade, com rapidez, a ponto de Marcos ter apenas 16 capítulos. É o relato mais breve da história de Jesus. E Marcos então começa capítulo 1 do seu livro, e aí nós vamos ler alguns trechos aí, a partir do capítulo 1, e só 1 e 2, nós não vamos além disso. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21. Jesus já tinha sido batizado por João, já tinha acontecido a tentação, Jesus já tinha chamado os primeiros discípulos, tudo isso até o versículo 20 do capítulo 1 de João. Versículo 21 agora diz assim: eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sinagoga é o lugar de culto dos judeus na época de Jesus. Tinha o templo em Jerusalém e todos os outros lugares onde se podia oferecer culto dentro do sistema religioso judaico eram as sinagogas. Versículo 22 é onde nós queremos chegar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade. Todos ficavam maravilhados. Segundo o texto que eu quero olhar, a história já mudou de novo. E agora Jesus está expulsando um espírito de um homem, está libertando o homem. Versículo 27 diz assim: todos ficaram tão admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso que está acontecendo? Versículo 33, outra história, outra cena desse mesmo filme.
Jesus as pessoas começam a saber quem ele era. Jesus chega num lugar e o lugar enche, e assim vai. Ele cura a sogra de Pedro, começo do versículo 30, e a cidade onde ela estava encheu e Jesus sai. Jesus se retira. E de repente o texto diz: toda a cidade se reuniu à porta da casa dele. Desculpa, é o 37 que fala da última perícopezinha que eu falei. Tem o 33 que eu não lembrei agora, está na projeção e eu não lembrei. O 33 é no episódio da cura só. Jesus cura a sogra de Pedro, a casa enche e tem gente lá de fora e diz: todos estão te procurando. 37, Jesus se afasta porque está uma muvuca tão grande e os discípulos agora saem atrás dele e diz: todos estão te procurando. Capítulo 2, versículo 1, outra história. Poucos dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. O povo ouviu falar que ele estava em casa. O povo ouviu falar. Versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. É o episódio da cura de um paralítico. Todos, o povo, muita gente, são todos esses que são coadjuvantes nessa história. A história está acontecendo e não é um tiroteio de mocinho contra bandidos, mas a história está acontecendo. Jesus está ali, os milagres estão acontecendo, tem gente que está interagindo com Jesus e deixa de ser figurante. Os discípulos, a sogra de Pedro, eles vão começando a ter vida, porque eles interagem com o personagem principal da história. Primeira coisa, então, a história está acontecendo. Jesus está vivendo, interagindo, fazendo aquilo que Deus pensou, começa a se tornar real, começa a se tornar para nós. E muitas pessoas, então, participam da história, vão interagindo com ele, gente que vai ouvindo, gente que vai chegando, gente que diz o que precisa. E se vocês quiserem mais histórias assim, leiam qualquer um dos 4 evangelhos nesses dias. As pessoas que chegam começam um relacionamento com Jesus, e isso vai mudando tudo. Elas experimentam milagres, elas têm uma conversa, elas ouvem algo de Jesus, elas desenvolvem relacionamento com ele. No entanto, continuam tendo outros que apenas estão ali. Segunda coisa, esses são os figurantes, e no meio de tudo isso que está acontecendo, essas pessoas ficam alheias. Até desperta uma certa curiosidade, como se o velhinho do jornal, ouvindo tiro, de repente baixasse o jornal, desse uma espiada para fora para ver o que estava acontecendo, e depois ele continua. Ouvindo tiro, provavelmente nenhum de nós ia continuar lendo o jornal, né? Primeiro tiro, eu sei que os que não são gaúchos já teriam se atirado embaixo do banco. Nós, gaúchos, seria só no segundo tiro. Alguns continuam sendo apenas figurantes. A história está acontecendo, Jesus está passando, Jesus faz, e esse coletivo de pessoas não está nem aí para o que está acontecendo. E quando a gente lê todos, quando a gente lê povo, quando a gente lê multidão, está diferenciando de uma maneira muito clara daqueles que têm relacionamento com Jesus. Nos relatos dos 4 evangelhos, de vez em quando vai aparecer essa separação de Jesus ter consigo seus discípulos, e daqui um pouco fala a respeito da multidão. Continuam sendo figurantes. Terceira coisa, no nosso tempo, e no nosso tempo eu estou falando de agora, e eu não consigo dizer desde quando é isso, Jesus se tornou figurante. E eu não quero apontar dedo para ninguém, mas a gente de novo está
nessa euforia do Natal. E ontem à tarde, hoje à tarde, passando aqui pela comunidade, indo para a nossa casa, que é no início do Jaraguá Esquerdo, parada aquela entrada da 1001 e daquela outra loja que eu não sei o nome, fila para acessar a loja, centro, abarrotado de gente circulando, comprando, e eu não estou falando contra o comércio em si. Quantas celebrações de Natal acontecem e Jesus nem está ali? Ou é uma das tantas coisas em meio a tudo isso? A história está acontecendo, a família se reúne, a mesa é farta, tem um pinheirinho, talvez uma guirlanda pendurada na porta ou alguma outra coisa, muitos presentes, tem que ter um Papai Noel. Papai Noel é o personagem principal desse Natal, não é? Ou dessa época que se celebra Natal. Jesus virou figurante na sua própria história. A gente é capaz de celebrar Natal, e estou generalizando com isso, talvez não seja individualmente contigo. A gente é capaz de celebrar o Natal, sem ao menos fazer uma menção à razão de estarmos fazendo isso. Se tirar os presentes, se tirar a família reunida, se tirar férias coletivas, se tirar essas coisas, será que a gente pararia para falar de Natal? Quarta coisa, tem possibilidade para a gente deixar de ser figurantes nessa história? Tem. De figurantes a coadjuvantes. Um dos gêneros literários que eu gosto de ler, e leio de vez em quando alguma coisa, são biografias. Se é um personagem da história que eu gosto, que eu acho que fez alguma coisa relevante, se é alguém que está inovando em alguma área e sai alguma biografia dessa pessoa e eu consigo acessar isso, eu leio. Eu leio biografias porque eu gosto de saber um pouco dessas pessoas. Eu descubro um pouco da vida deles. De alguns deles dá para descobrir um pouco da família e de, inclusive, saber por que eles tomavam determinadas decisões, o que os condicionava a isso. Lendo biografias, eu conheço a história de algumas das personalidades desses últimos 50, 60 anos. Mas eu nunca falei com nenhum desses, nenhuma conversa. Eles não fazem a menor ideia da minha existência. Eu nunca perguntei nada para eles. Eles nunca tomaram um café preto sem açúcar comigo. Nunca comeram churrasco na minha casa. Não basta a gente conhecer a história de alguém para que essa história seja nossa. De figurantes a coadjuvantes. Tem pessoas que saíram da multidão e se tornaram e começaram a ter uma história com Jesus. Falaram com Ele, contaram suas histórias, ouviram, foram transformados por dentro e por fora. Sair dessa posição de alguém que só está vendo a história acontecer é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Se a história de Natal continua acontecendo, se a gente tem um conjunto de informações a respeito de Jesus, e se a gente quer sair do banquinho onde a gente está escondido atrás do jornal, vendo as coisas acontecer, é uma decisão nossa que nos tira disso. Nós não vamos ser o protagonista. Mas nós vamos ter um capítulo de uma história escrita a respeito de nós com Jesus. Simeão era um homem justo e piedoso, diz Lucas no capítulo 2. E ele ouve do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Messias. Jesus completa 8 dias, está sendo levado ao templo pelos seus pais para consagração, como era dentro do sistema religioso judaico. E o mesmo Espírito que disse para Simeão que ele não morreria antes de ver Jesus, manda ele para a porta.
E Simeão vê. Ele sai, mesmo que ele tenha uma história com Deus, ele sai dessa posição de figurante para ter uma história com Jesus. E ele diz: amém, Senhor, agora podes me levar, porque mais do que isso eu não preciso. João capítulo 9 conta o episódio de um cego de nascença. Jesus cura o cego, Jesus ouve o que ele tem, Jesus faz ele experimentar um milagre e segue a vida. E quem conhece o cego diz: tem alguma coisa errada nessa história. Chamam o cego, interrogam ele para saber quem foi que fez essa maldade com o cego, devolver a vista para o cego. Que maldade! E o cego diz: olha, gente, eu não sei quem ele era. Eu só sei que antes eu não enxergava. E agora eu enxergo. Quando nós saímos da posição de figurantes para coadjuvantes, além de experimentar algo que nos remete à esperança na eternidade, como foi com Simeão, tem coisas dentro de nós e talvez exteriores em nós, que mudam nesse encontro com Jesus. João capítulo 4, uma história que a gente usou agora há pouco tempo atrás aqui. Jesus para num poço, e vem uma mulher que talvez também tivesse com a cara no jornal. E Jesus puxa assunto. E a história termina com Jesus e essa mulher conversando por tanto tempo, que Jesus vai desvendando a história dela sem ela ter falado nada. E ela volta para sua aldeia e diz: venham ver aquele que conhece toda a minha vida. Jesus muda coisas por fora, Jesus muda coisas por dentro. De figurantes a coadjuvantes. Qual é o teu papel nessa história que Deus continua escrevendo? Esquece o policial e o ladrão dando tiro. Eu tenho para mim que muitas vezes a gente só fica sentado no nosso banco, com dúvidas sobre as decisões que a gente precisa tomar. E a gente continua vendo a história acontecendo, a história passando. E a gente não toma a decisão de chegar até o protagonista e conversar com ele, falar das nossas coisas. A mais bela história continua sendo escrita. Jesus é o protagonista e a nós só cabe o papel ou de figurantes ou de coadjuvantes. Não basta saber a história de Jesus, nós podemos ter uma história com Ele e isso muda tudo. O Pai de Jesus, o autor, está esperando pela tua decisão para escrever um capítulo, uma nova história, tua com esse que vem, para salvar a mim e a você. Saia da posição de figurante.